Com mais de 100 mil pessoas no Maracanã, Flamengo e Fluminense fizeram um dos maiores clássicos da história, um dos maiores Fla-Flus da história. O ano era de 1995. O Fluminense não conquistava o estadual desde 85 e o Flamengo vivia o ano do seu centenário. O Flamengo montou um time, um esquadrão de grandes estrelas como o Romário, Branco, que tinham acabado de conquistar o tetracampeonato com a seleção brasileira em 94. Já o Fluminense era um time mais modesto. Tinha o Djair, que teve um início de carreira promissor e depois passou a ser desacreditado. E claro, Renato Gaúcho, que era consagrado, porém veterano, em um time desacreditado. Flamengo e Fluminense fizeram esse jogo, essa final do Campeonato Carioca de 95, e o resto é história. E que história! Um dos maiores clássicos, se não o maior Fla-Flu de todos os tempos. Dennis Bergkamp! Olha o gol! Into the penalty area towards Zidane! Bom, antes de começar a falar dessa partida histórica, a final do Campeonato Carioca de 95, temos que falar um pouco como funcionou o regulamento, né? Como funcionou aquela edição do Carioca de 95. E a Taça Guanabara foi disputada por 16 times divididos em dois grupos de 8, sendo que as equipes disputariam as partidas em turno e retorno. E na classificação final da Taça Guanabara, nesse turno e retorno, não havia cruzamento direto. Então os campeões de cada grupo disputariam uma final simbólica em uma partida só. E o campeão da Taça Guanabara levaria um ponto de bonificação para a fase final, o octogonal final. No caso, os finalistas da Taça Guanabara, do primeiro turno, né, foram Flamengo e Botafogo, e o Flamengo venceu o Botafogo por 3-2. O Botafogo tinha um excelente time, mas o Flamengo era aquela máquina que tinha montado para o ano do seu centenário. O Mengão venceu por 3-2, levou o título simbólico e também um ponto de bonificação para a fase final. Lembrando que esse ponto de bonificação também se dava para o campeão simbólico também do turno e retorno. No caso, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara nessa partida contra o Botafogo, nessa partida única contra o Botafogo, e levou um ponto de bonificação para a fase final. E também levou mais 2 pontos por ter sido campeão do turno e do retorno da Taça Guanabara. Então o Flamengo começou a fase final com 3 pontos. Além do Flamengo, no outro grupo, Botafogo e Vasco também começaram com 1 ponto cada. No caso, o Vasco foi campeão do primeiro turno e o Botafogo foi campeão do segundo turno, simbolicamente da Taça Guanabara. O Campeonato Carioca começava mesmo na fase final, no octogonal final. E nessa o Fluminense foi mero coadjuvante, porque não ganhou nem o primeiro nem o segundo turno da Taça Guanabara, não conseguiu a primeira colocação nem no primeiro turno nem no segundo turno, mas no acúmulo de pontos ele somou pontos necessários para disputar a fase final, que no caso eram os 8 melhores classificados. E o Fluminense, obviamente, mesmo não conseguindo disputar o título da Taça Guanabara, acumulou pontos porque é time grande, e estava na fase final. A campanha do Fluminense, ela não inspirava que poderia conquistar o título do Campeonato Carioca. Era uma campanha mediana para boa. Parecia que seria mais um ano de falta de título. Fazia aquela campanha média e chegava na fase final, perdia e ficava por isso mesmo, que é normal de alguns times grandes. Realmente o Flamengo fez a melhor campanha da Taça Guanabara, ganhou os 2 turnos, ganhou o título simbólico da Taça Guanabara e estava na fase final para disputar o título. A fase final consistia em turno e retorno novamente. Quem somasse mais pontos conquistaria o título. O Flamengo já tinha começado com 3 pontos, as bonificações da primeira fase. Então, o Flamengo já tinha 3 pontos. O Botafogo 1, o Vasco 1 e o Fluminense nada. E o Fluminense mesmo assim somou muitos pontos e chegou na última rodada para disputar o título com o Flamengo, os dois que somaram mais pontos, Flamengo e Fluminense. Então calhou de ser a grande final, Fla-Flu. E com mais de 100 mil pagantes no Maracanã, veja você, tem uma foto do ingresso e arquibancada. Amigos, senhores, senhoras, senhoritas, a arquibancada desse jogo custava míseros, meros, justos R$15. Hoje não existe nem arquibancada, mas simbolicamente em uma arena, a arquibancada custa em média de 60, 50, se o time tá bem, no campeonato, custa 80. Então, hoje o futebol é para quem tem dinheiro, e naquela época era para todo mundo, quem não tinha dinheiro, quem tinha dinheiro, enfim, o Maracanã estava completamente lotado de milhões de apaixonados por Flamengo e Fluminense.
E é um dos jogos que eu acredito ser uma obra de arte do futebol. Esse jogo, ele realmente explica a essência do futebol. Teve expulsão, teve 2-0, teve empate, teve um gol no final, teve um gol de barriga no final. Enfim, vamos falar desse jogo agora. O Flamengo, comandado por Vanderlei Luxemburgo, que tinha feito campanhas memoráveis com o Palmeiras em 93 e 94, tinha armado o Flamengo com o Roger no gol, Marcos Adriano de lateral, depois entrou o Rodrigo, Gelson Baresi, Jorge Luiz e na lateral esquerda o Branco. O Branco que tinha acabado de conquistar o tetracampeonato com o Brasil, com a seleção brasileira em 94. No meio, Charles Guerreiro, que já tinha feito alguma história no Flamengo. O Fabinho, que fez um golaço, depois vocês vão ver, o Fabinho no meio. Marquinhos, o William, que foi substituído pelo Mazinho. E no ataque, Romário. Dispensa comentários, já tinha conquistado o título de melhor do mundo, já tinha conquistado o título com a seleção brasileira, estava no auge da sua carreira, tinha saído do Barcelona. Então o Romário, que é um monstro do futebol, dispensa comentários. E ao lado do Romário uma promessa, né? Um jovem promissor que já estava mostrando um serviço no Flamengo, que era o Sávio. O Sávio, que começou muito bem no Flamengo e depois foi pro Real Madrid. E algumas contusões atrapalharam, mas jogou no Real Madrid, teve uma fase importante no Real Madrid. O Fluminense era treinado pelo Joel Santana, que é folclórico, onde ele alterna excelentes campanhas, títulos marcantes e memoráveis, mas também esse lado falastrão, esse lado brincalhão. E começava com o goleiro Wellerson. O Ronald, o Lima, o Sorley e o Lira faziam a linha de defesa do Fluminense. Pra você ver, o Sorley tem história no Guarani, tem história no Fluminense, mas era um renegado do futebol naquela altura. No meio de campo já era um pouco mais qualificado, embora tinha alguns medalhões que foram renegados também em outros times grandes, como por exemplo o Ailton, que foi renegado no Flamengo, mas depois fez história no Fluminense com esse título e depois no ano seguinte fez história com o Grêmio, conquistando o título brasileiro e fazendo o gol do título inclusive. Então o Ailton já era um renegado, mas estava no Fluminense. E esse meio era composto pelo volante Márcio Costa, que depois jogou no Corinthians. Ailton, que eu já falei. O Djair também, que estava no meio da sua carreira, com 25 anos. E completando esse meio de campo tinha o Rogerinho que jogou no Fluminense e fez um bom ano de 95. E foi substituído por Ezio, o Super Ezio, né? No ataque, se de um lado tinha o Romário, que era a grande estrela, do outro também tinha uma grande estrela, que era o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que teve seu ápice na carreira nos anos 80. E aí nos anos 80 também se viu a seleção, mas sempre foi um jogador problema, sempre discutia muito com a comissão técnica e não se deu tão bem quanto o Romário, por exemplo, na seleção brasileira. Acompanhado dele tinha o Leonardo e depois foi substituído pelo Cadu. O Leonardo também fez um dos gols do Fluminense no jogo. Bom, dito tudo isso, o jogo começa. E como eu falei, vou repetir, com mais de 100 mil pagantes no Maracanã, Flamengo e Fluminense começavam o grande duelo. E debaixo de muita chuva, torcida fazendo a festa e muita chuva, e o Fluminense começou pressionando, e numa bola enfiada por Renato Gaúcho, ele tenta fazer o cruzamento, a bola pega um efeito e quase encobre o Roger. A bola resvala no travessão, mas na parte de fora. Era o Fluminense já pressionando. O Flamengo também sofreu uma falta, e falta de longa ou de média distância sempre é muito perigo para quem tem branco, né? Branco que fez aquele golaço contra a Holanda na Copa de 94. Uma falta de longa distância, ele bateu rasteiro e o Wellerson acabou encaixando. Bom, com a chuva caindo, o campo pesado, o jogo fica meio truncado. E numa jogada bem trabalhada na ponta esquerda, Renato Gaúcho recebe e faz um belo gol, um gol que eu gosto muito, um gol de carrinho. Só que não é um gol de carrinho qualquer, é um gol de carrinho de inteligência, porque ele se joga na bola e bate cruzado, então ele tira totalmente o Roger da jogada, que estava indo pro abafa, mas com esse carrinho batendo cruzado na bola, foi praticamente bola num canto, goleiro do outro. 1-0 Fluminense, gol de Renato Gaúcho. E a torcida do Fluminense gritando o nome de Renato Gaúcho, aparece até no telão lá do placar eletrônico o nome de Renato, gol do Fluminense 1-0. E aí o Fluminense vai pra cima, começa a pressionar o Flamengo e num chute de longe o Roger acabou soltando a bola. Não sei se foi falha ou se foi um descuido por causa do gramado molhado. Enfim, o Roger soltou e no abafa o zagueiro do Flamengo, Jorge Luiz, acabou tirando errado, porque o Renato Gaúcho já estava pressionando ele. Então ele tirou de qualquer jeito pro lado. E não se tira pro lado quando se tem um atacante
Enfim, ele tirou pro lado e a bola sobrou nos pés de Leonardo, que fez 2-0 pro Fluminense. Ali o Fluminense estava conquistando o título, estava sendo campeão carioca. E aí a torcida fazendo a festa, comemorando, a torcida do Fluminense no caso, né? O título estava muito mais próximo, com 2-0 no placar. E o Flamengo, que parecia ter o jogo perdido, parecia que realmente o título não viria, volta para o segundo tempo determinado a mudar a história do jogo. E numa falta, de novo, o Fluminense fez uma falta e quem era o cobrador era o Branco. E nessa falta cobrada por Branco, ela explodiu no travessão e carimbou a trave, mostrando que não seria aquilo, não seria fácil pro Fluminense, não seria 2-0 fáceis. Se de um lado Renato Gaúcho deixou a marca dele brigando também pelo título simbólico de Rei do Rio, porque antigamente tinha essa brincadeira de quem era o Rei do Rio, do Campeonato Carioca, né? Então brigava Romário, Renato Gaúcho, o Túlio do Botafogo e correndo por fora nessa disputa o Valdir Bigode do Vasco. E se o Renato Gaúcho fez o primeiro gol do Fluminense nessa partida, o Romário logicamente iria fazer o dele e fez o primeiro do Flamengo, diminuindo o jogo para 2-1. Uma bola espirrada, a bola sobrou num chute de fora da área, a bola espirrou e sobrou nos pés do rei da grande área, que é o Romário. E o Romário não desperdiça esses gols, diminuiu a partida fazendo o gol e logo depois do gol, naquela briga besta pela bola, de quem pega a bola no fundo da rede, teve uma briga. O Sávio cai no chão, tenta dar um chute no Sorley, mas o Sorley mesmo vai brigar com o Marquinhos. E nessa briga, nesse bate-boca, nesse empurra-empurra entre Sorley e Marquinhos, os dois acabam expulsos. O Sávio no chão, continua o jogo. Os dois jogadores mais assintosos nessa briga foram Sorley e Marquinhos, que acabaram sendo expulsos do jogo. E aí começa aquele grande clássico, aquele grande espetáculo, né? O jogo começa 2-0, depois o Flamengo diminui, Romário, Renato Gaúcho, e aí bola na trave, e aí tem expulsão, e aí tem briga. Isso é um jogo de futebol dentro das quatro linhas, sem expandir tudo isso, o jogo sendo vivido intensamente, mas dentro daquele momento. Isso é futebol. E com o gol do Flamengo, a torcida começa a empurrar o time. Obviamente, a maior torcida do Brasil não poderia fazer coisa diferente a não ser empurrar, acreditar, ser realmente o 12º jogador em campo. E a torcida do Flamengo começou a vibrar mais, comemorar mais, cantar mais, empurrar o time. E numa bola cruzada da esquerda para a direita, ela passa toda a extensão da grande área, a bola encontra o Fabinho, que dá um lindo corte no defensor e faz um golaço no canto do Ederson. O Flamengo empatava e com um golaço do Fabinho. E aí é só alegria, explosão da torcida do Mengão, que outrora era do Fluminense, a torcida do Flu fazendo a festa, agora o Maracanã lotado, cheio de flamenguista, e empurrando e comemorando, indo à loucura, porque era um jogo praticamente perdido no primeiro tempo, 2-0 pro Fluminense, o Flamengo foi lá e empatou, e era um jogo fantástico. O Fabinho faz o 2-2, um golaço, um corte lindo, 2-2 Flamengo e Fluminense, e o jogo ia à loucura. E parecia que as coisas se inverteriam de lado, porque o Fluminense com 2-0 estava com a vantagem, o Flamengo empata, e aí o Fluminense começa a se perder no jogo, e o lateral Lira, ele entra de carrinho com as duas pernas, os dois pés em Sávio. Um lance feio de se ver, um carrinho feio, e a expulsão justa, cartão vermelho pro Lira, o Fluminense com um a menos, né? No caso, 2 expulsos, mas um expulso de cada lado. E agora só um expulso do Fluminense, o Fluminense ficava com um a menos em comparação ao jogo contra o Flamengo. Lira leva cartão vermelho e o jogo começa a se perder para o Fluminense. Mas se o Fabinho pelo lado do Flamengo fez aquele golaço dando um corte seco no zagueiro e batendo o cruzado, o Ailton não deixou barato e numa jogada de linha de fundo ele dá 2 cortes no zagueiro e cruza pro gol da barriga santa do santo Renato Gaúcho. Aquele gol que talvez tenha sido o mais feio gol do Renato Gaúcho da história da carreira dele, mas talvez também tenha sido um dos mais importantes, um dos mais vibrados da carreira de Renato Portaluppi no Fluminense, Renato Gaúcho. O gol era o gol do título, era o gol de barriga, era um gol feio, mas era o gol mais lindo da história do torcedor do Fluminense naquele momento. Um gol de barriga, 3-2 para o Fluminense. E esse gol sobrenatural de Renato Gaúcho deu ao título ao Fluminense. E só depois do apito final é que a torcida do Flu acreditou no que estava vendo, no que estava presenciando, no que estava acontecendo. Só depois do apito final a torcida do Fluminense realmente acreditou naquele sonho que se tornou realidade. É um jogo de futebol, mas eu não tenho ligação nenhuma com o Flamengo e Fluminense, eu não tenho nem parentesco no Rio para admirar um ou outro.
mas é um jogo que me arrepia até agora, só de ver as imagens, só de ouvir a torcida do Flamengo, a torcida do Fluminense cantando e comemorando o jogo inteiro, arrepia muito. Esse é o futebol. E a comemoração do Renato Gaúcho depois do gol é também um dos marcos desse jogo. Não só a comemoração, mas a entrevista depois que ele deu, dizendo que era um time de operário. Somos operários sim, não tenho vergonha de falar. Ganham mais que a gente, mas nós amamos a nossa camisa. Por isso que nós somos campeões. Que vencia o time do Flamengo, que naquela oportunidade era um time, digamos, um time milionário, porque o Flamengo investiu pesado para jogar no ano do seu centenário, para conquistar algum título, e o Fluminense realmente era um time modesto, era um time dos 4, como eu já tinha dito, dos 4 grandes, era o time que tinha a menor força, aquele elenco no caso, mas era um time que tinha garra, que tinha raça, que tinha vontade de vencer, que jogava futebol mesmo, e foi lá Renato Gaúcho e sua turma, comandado por Joel Santana, foi lá e venceu o Flamengo, e a comemoração foi insana. O torcedor do Fluminense pôde gritar, é campeão novamente. E antes de terminar esse quadro, Jogos Eternos do Fla-Flu de 95, eu preciso agradecer o Adriano, que é irmão do Wellington Paulista, né, que está na Chapecoense hoje, mas que é da Moca. Eu conheço o Adriano e eu fui pedir a camisa emprestada do Fluminense, no qual o Wellington Paulista já jogou, e para compor aqui a nossa bancada, a camisa do Flamengo é minha, eu ganhei a camisa do Flamengo, mas a camisa do Fluminense eu não tenho, infelizmente, e eu precisava para compor o cenário, e o Adriano gentilmente emprestou para mim, e obviamente a camisa era do Wellington Paulista, a camisa de jogo, na época que ele jogava no Fluminense, e hoje ele é o grande camisa 9 da Chapecoense. Espero que o Wellington faça história nessa nova fase da Chape, e eu torço muito por ele, e agradeço muito a ele e ao irmão dele por terem emprestado a camisa. E agora, antes de encerrar o programa, eu preciso fazer uma homenagem, digamos, não só a homenagem para esse jogo que foi uma obra de arte do futebol, lógico, precisa ser mencionado sempre esse jogo, mas também eu preciso mencionar o Canal 100, que era literalmente, eu estou falando muito obra de arte porque de fato é uma obra de arte, futebol é uma arte, e o Canal 100 proporcionava todas as emoções que o futebol nos deu, nos dá. O Canal 100, com as suas transmissões, ela passava a verdadeira emoção de quem estava no estádio. Se você não ia ao estádio, se você não tivesse condições de ir ao estádio, porque naquela época colocavam mais de 100 mil, então você ficava de fora, de fato não dava para entrar às vezes, ou se você não ia para o estádio mesmo, o Canal 100 fazia com que você se sentisse dentro do estádio, com as suas transmissões, com os seus textos maravilhosos. Obviamente esse programa tem imagens do Canal 100 intercalada com outras imagens, mas no final eu dedico ao texto desse canal maravilhoso, e o final é uma homenagem ao Fla-Flu, é uma homenagem ao Canal 100, e o encerramento é toda essa emoção que o futebol proporciona. Esse texto de fato é emocionante, é a nossa homenagem e é o final desse programa. Então fiquem com o futebol na sua verdadeira essência e se emocionem um pouco mais. Acaba aqui. Desde ontem o Fluminense é o campeão da cidade. No maior Fla-Flu de todos os tempos, o tricolor conquistou a sua mais bela vitória. E foi também o grande dia do estádio Mário Filho. A massa pó de arroz teve o sentimento do triunfo. Aconteceu então o seguinte: vivos e mortos subiram as rampas. Os vivos saíram de suas casas e os mortos de suas tumbas. E diante da plateia colossal, Fluminense e Flamengo fizeram uma dessas partidas imortais. Daqui a 200 anos, a cidade dirá, mordida de nostalgia, aquele Fla-Flu. Campeão,
fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu